Quero te atualizar que Alexandre Matos é demitido do cargo de diretor executivo do Vasco. Em contato com os companheiros do Atenção Vascaínos, Alexandre Matos informa que a direção do Vasco SAF estava insatisfeita com o vazamento de informações e que a sua demissão se deu por incompatibilidade de trabalho, pois ele discordava da metodologia de trabalho da Vasco SAF. Eu sou o torcedor Wilson Rodrigues e você está no Giro de Notícias do canal Vascainizando. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e vem comigo, porque o papo aqui é de torcedor para torcedor. Com insatisfação interna, a Vasco da Gama SAF decidiu pela demissão do executivo de futebol, Alexandre Matos. O dirigente estava no cargo há 100 dias e também era alvo de críticas de torcedores pela formação do atual elenco, ampliadas com a eliminação do Campeonato Carioca. A informação é do site Globo Esporte. A SAF vascaína, comandada pelo grupo de investimentos norte-americanos 777 Partners, entendeu que houve quebra de confiança na relação com Matos e existia insatisfação com sua postura nos bastidores. O estopim para azedar a relação foi o vazamento de prints de uma conversa do executivo com um jornalista. No diálogo, Matos explicou parte do processo de contratações praticados na SAF vascaína, o que não agradou o grupo norte-americano. Mesmo com boatos de um clima ruim, até mesmo com a comissão técnica, o dirigente vascaíno adotava um discurso pacífico de que não havia problema. De acordo com o site Globo Esporte, a fraca janela de transferências, para não dizer pífia, não pesou na decisão de demitir Alexandre Matos. Foram 9 reforços ao todo, casos do goleiro Kehler, dos zagueiros João Vitor e Robert Rojas, do lateral esquerdo Vitor Luiz, dos meio-campistas Juanes Forza e Pablo Galdames e dos atacantes Adson, David e Clayton. O dirigente já havia causado mal-estar ao citar vetos da 777 em uma entrevista passada. Horas após a demissão de Alexandre Matos, o CEO da SAF vascaína, Lúcio Barbosa, explicou a saída do dirigente. Em entrevista na tarde desta quinta-feira, em um hotel na Barra da Tijuca, o executivo explicou a decisão e citou em mais de uma oportunidade a quebra de confiança entre eles. Acompanhe as principais falas do CEO da SAF vascaína, Lúcio Barbosa, que também falou sobre elenco e reforços, orçamento e substituto para Matos, patrocínio master e outros. Gostaria de agradecer e comunicar o desligamento de Alexandre Matos, um dos maiores diretores do Brasil. Houve uma quebra de confiança. Sem confiança não conseguimos seguir com o trabalho. Não vou entrar em detalhes, mas o principal foi a quebra de confiança. É claro que dentro disso existem vários submotivos. Não vamos entrar em detalhes por respeito ao Matos. Acho que essa é mais uma prova da autonomia dos membros da 777 não se pronunciarem. A gente tem a responsabilidade como diretores, cada um com sua área. Eu, como CEO, tenho responsabilidades no Vasco como um todo, mas acho que isso prova mais uma vez que temos autonomia para trabalhar e que somos cobrados também, todos os dias, por vários assuntos diferentes de cada área, e é o que temos que dar resultado. Mas não só isso, mas também o principal é que temos que respeitar o Vasco, respeitar a empresa, respeitar o planejamento que traçamos em conjunto. E várias vezes podemos mudar esse planejamento. Cada pessoa que entra contribui um pouco para esse planejamento, porque traz uma peça nova. Mas temos esse planejamento e temos comando. Ninguém pode se achar maior que o Vasco. Acho que esse é o principal recado que temos aqui.
Acho que é natural divergências acontecerem. Sempre que um sempre vai querer um pouco aqui, outro ali, é parte do nosso trabalho. A gente debate muito internamente com a 777. É natural ouvir isso do desgaste. E o Matos me ligou para falar sobre isso. Disse que se sentou com Ramon e com Emiliano e estava tudo resolvido. Houve uma reunião e eles resolveram isso. Eu não precisei ir ao CT por conta disso. O Vasco não só se classificou para a final. Qualquer time do mundo tem variações. Infelizmente, o time variou no momento que não podia. É uma variação para baixo, é natural. Não vamos nos desesperar por isso. É claro que a gente conversa com a comissão técnica sobre reforços. Agora estou mais próximo disso, mas confiamos muito no nosso elenco e na nossa comissão técnica. Não temos nomes no momento para substituir Alexandre Matos, porque aconteceu de forma muito rápida. Estamos falando de 2 dias, mas a partir de hoje já estamos conversando com algumas pessoas e já com alguns interessados, porque o tamanho do Vasco e da torcida chamam isso. Em relação à competitividade, eu reafirmo que queremos um Vasco mais competitivo e estamos conversando com a comissão técnica para mais reforços e queremos sim subir com a produtividade do time do Vasco da Gama. Em relação ao orçamento, o que eu posso dizer é que estamos entre os 5 clubes que mais investiram nessa janela do Brasil, o que também é uma prova que estamos investindo na maior produtividade do Vasco, sobre jogadores e o meia especificamente. Falei sim com o Emiliano, não só uma opção, mas estamos falando em algumas possibilidades. E a gente quer reforçar o time, como é necessário para formar um elenco, porque sabemos que o nosso calendário no Brasil é complicado, então temos que ter um elenco e não só um time. Primeiro que existia autonomia sim. Tanto é que alguns jogadores que Alexandre Matos trouxe, foi ele que indicou. Então, autonomia total. É claro que a autonomia tem limites. Como no seu canal, se algum parceiro seu quiser falar alguma coisa, você vai impor limites. Existe autonomia, existe um planejamento de curto, médio e longo prazo, que tem que ser obedecido. É o ativo mais valioso do Vasco. Hoje ninguém pode ter mais autonomia que o Vasco da Gama. O Vasco tem um comando que tem que ser obedecido. A gente tem regras, a gente tem compliance. Não foi por falta de comunicação. Falamos muito sobre isso, sobre vazamento de informações, sobre planejamento, sobre como funciona o orçamento. E quando você chega perto do seu teto orçamentário, é natural que exija uma aprovação adicional. E é natural que isso demande um pouco mais de tempo, porque você precisa da aprovação dos membros do conselho, mas autonomia sempre existiu, assim como em todas as outras áreas da SAF. A gente dá liberdade, dá autonomia, temos um planejamento, como ele funciona e vamos seguir sempre em frente. No futebol não podemos prometer nada específico. Podemos reafirmar aqui o nosso compromisso de investir. Estamos entre os 5 que mais investiram na janela. Isso já mostra o nosso apetite. Nossa tomada de decisões já estão mais rápidas. Não queremos repetir os fantasmas do passado recente. Em relação ao patrocínio Master, estamos trabalhando com o nosso time comercial. Confiamos 100% neles e estamos tendo o apoio do comercial da 777. Hoje, felizmente, estamos numa posição em que não precisamos correr para fechar com qualquer patrocinador. Queremos o melhor para o Vasco. Felizmente, a gente consegue pegar o que é melhor para a marca do Vasco como um todo. Sobre a agressividade do mercado, é isso que a gente fala. Estamos entre os 5 que mais investiram. Isso já mostra a nossa agressividade no mercado e que o Vasco está entre os 5 maiores do Brasil. Temos orçamento para estar entre e contratar entre os 5 maiores do Brasil hoje. Esse é o nosso orçamento. Parte de contratação ou não, isso cabe ao diretor de futebol. Claro que a gente cobra, a gente conversa. E, novamente, algumas contratações foram muito boas. A gente confia no elenco que a gente tem hoje. Vamos sempre brigar para reforçar esse elenco, para sermos mais competitivos, como falamos no final do ano passado.
Vamos ter muito trabalho. Já começamos os trabalhos para esses dias em que vamos ficar parados. Muito treino, vamos nos concentrar muito mais. Teremos alguns amistosos que já estão previstos, a serem confirmados ainda. E muito trabalho no nosso CT. Não temos planejamento de viagem nesse momento. Mas se for necessário e a comissão técnica entender a necessidade, a gente volta a discutir. Todo processo no mundo pode ser melhorado. Isso é uma certeza absoluta. Temos vários exemplos de muita rapidez, de jogadores aprovados em 14, 15 horas. O Verratti é um caso. Um último que acabou não vindo foi analisado e aprovado em 15 horas. A gente começa em uma sexta-noite e sábado depois do almoço já estava aprovado. Infelizmente, temos alguns processos que demoram um pouco mais, mas tem mais análises de relatórios médicos e de outros setores, justamente por algum histórico do atleta. Cada atleta é único com seu histórico na sua performance e no seu histórico de lesões e de saúde. Cada um é um processo diferente. Tentamos padronizar ao máximo, mas cada um puxa para ser mais rápido ou demorar um pouco mais. Todo o processo pode ser melhorado, não tenho dúvida sobre isso. Primeiro que o Vasco, por si só, já atrai bons nomes. O tamanho do Vasco traz isso. Acho que poucos diretores não teriam desejo de trabalhar no Vasco. E, de novo, autonomia tem e ela vem com responsabilidade e com cobrança. É isso que acontece de vez em quando. É claro que cada um com sua área, com seu departamento, mas todos são cobrados por essa autonomia que a gente dá e que a 777 dá. Torcedor vascaíno, é importante destacar que pouco antes da demissão do Vasco, o diretor de futebol Alexandre Matos fez cobranças à cúpula da 777 Partners, que comanda a SAF do clube. O então diretor pediu por mais autonomia no mercado e no processo de contratações, algo que se intensificou com o mau momento do futebol nos últimos dias. A eliminação no Campeonato Carioca e a queda de rendimento da equipe que sofreu para se classificar na Copa do Brasil levantaram a pauta por reforços no Cruz Maltino. Como o pedido de Matos não foi atendido, foi constatada ali uma insatisfação mútua entre as duas partes. O fim acabou sendo o encerramento do trabalho. No atual modelo de gestão do futebol do Vasco, os investimentos em contratações precisam ser aprovados pelos norte-americanos. Em termos de negócios para o elenco, cabe ao diretor de futebol fazer essa ponte entre os seus planos, mais os pedidos da comissão técnica e a empresa. Nos últimos meses, o diretor falou abertamente sobre os vetos a nomes que indicava. As dificuldades que geraram pressão externa incomodavam Matos, que expôs essa questão aos americanos. O Vasco agora vai em busca de um novo diretor executivo. Enquanto isso, o CEO da SAF vascaína, o senhor Lúcio Barbosa, assume a frente do futebol, que terá uma comissão provisória, até que seja contratado o novo executivo. Os componentes serão Lúcio Barbosa, a comissão técnica que está respaldada através de Ramon e Emiliano Dias e alguns executivos da 777, juntamente com o departamento de scouts do Clube Vasco da Gama SAF e da 777 Partners. E aí, torcedor, o que achou da demissão de Alexandre Matos? Eu quero saber o que você acha escrevendo aqui nos comentários logo abaixo. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o Giro de Notícias do canal Vascainizando e eu peço mais uma vez essa gentileza de sempre. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, porque o papo aqui é de torcedor para torcedor.